Olá, bem-vindos! Eu sou Ida Zaslavski, sou enfermeira integrativa e tenho os pilares da autoemoterapia, do alinhamento em bioenergética, da espiritualidade unindo as dimensões do nosso ser. E este é o canal Saúde Integrativa. Se você está chegando agora e ainda não é inscrito, eu te convido. Se inscreve no canal, ativa o sininho, você passa a receber todos os vídeos que estão chegando com regularidade. E também pode assistir aos vídeos anteriores e deixar a sua curtida, o seu comentário, a sua pergunta e ainda deixo em aberto para que você deixe uma sugestão de tema. Quem sabe o próximo vídeo venha a ser um tema que você sugeriu, assim como tem sido regularmente, graças a Deus. Como é o tema desse vídeo de hoje? Nós vamos falar de um tema interessante, que pode parecer assim um pouco frescura, entre aspas, mas não é muito comum. Então, uma pessoa que acompanha todas as semanas, todos os vídeos, eu já tenho acompanhado o histórico de saúde dele por um bom período, sugeriu este tema, que é o tema da síndrome das pernas inquietas. E aí eu fui buscar, pesquisar, buscar associar com a nossa imunidade, com sintomas que podem acontecer regularmente e se tornou muito interessante esse objeto de pesquisa, que é o que eu trago um retorno agora para todos vocês. Vamos lá? A síndrome de pernas inquietas, ou então síndrome das pernas irritáveis, ou então doença de Willis-Ekbom, costuma dar à noite, no momento em que se vai relaxar. É uma sensação diferente de formigamento, é uma sensação diferente de dor, de circulação, mas é aquela necessidade que se tem de movimentar as pernas. Então, não dá para ficar parada. E aí, o que acontece? A necessidade é de levantar, se mexer, movimentar as pernas para dar um certo alívio. E isso tem um histórico, isso pode ter sintomas, podem ter reflexos, complicações decorrentes disso. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Existem algumas características que a gente pode associar ou que o médico pode associar para vir a desenvolver um diagnóstico. Mas ela pode ser hereditária ou ela pode ter assim um início indefinido, né? Esse início ou esse diagnóstico pode ser indefinido, ele é pelas características. Então, uma delas é a necessidade de movimentar as pernas, de não conseguir ficar parada, relaxada. A outra característica é que essa necessidade de movimentar as pernas começa quando se está em repouso. Então, pode acontecer na hora que se vai deitar para dormir. Você começa a movimentar as pernas, vira para um lado, vira para o outro, mas as pernas ficam inquietas. Então, essa é uma outra característica. A outra característica é que pode aliviar com esses movimentos. Algo acontece lá dentro que quando movimenta, alivia. Como é indefinida, ela pode também estar associada com algumas comorbidades. Por exemplo, o Parkinson pode estar associada, ou com varizes, né? Com neuropatia periférica, com fibromialgia, né? Com dores, pode estar associada. Então, é conveniente também tratar essas comorbidades e ver como é que responde esse sintoma ou essa característica, né? Porque vale dizer que à noite ela se acentua, né? Então, por quê? Porque é quando se para em repouso. Então, ela pode acentuar, né? E isso tem algumas
suposições que pode ser deficiência de ferro, pode ser deficiência de dopamina. Então existe uma investigação que pode ser feita, mas também associando a essas comorbidades, né, para se chegar a uma hipótese. Não quer dizer que seja efetivamente decorrente dessas comorbidades. E como é uma movimentação intensa, então existem alguns sintomas que se pode observar e associar com uma saúde integral ou com aumento da imunidade, certo? Como, por exemplo, como exige uma movimentação, também pode ser à noite, então a qualidade do sono ela vai acabar sendo uma complicação da pessoa que passa por essa síndrome. Por quê? Porque são noites mal dormidas, com essa inquietação, com esse excesso de movimento. Então, a falta de uma noite bem dormida, na continuidade dos dias, vai trazer um cansaço ou uma fadiga muscular também pela movimentação, dependendo, né, da intensidade. Então, a qualidade do sono não é boa. A gente já viu que quando a qualidade do sono não é boa, decorrente disso, a nossa saúde integral pode ficar prejudicada ao longo do tempo, e isto leva a uma irritabilidade, ao estresse. O estresse também, o que acontece, nos deixa de alerta, e isso faz com que a nossa imunidade baixe e venham se instalar outras complicações ou acentuar a doença que já se tem, né? Então é um ciclo, né? Um ciclo vicioso. Alguma das características, né? Que é a falta do sono. Pode ser deficiência de ferro. Então, um cuidado extremo com a alimentação ou uma investigação do que pode estar ocasionando isso também é conveniente. A alimentação. Outro cuidado é o exercício físico, que quando movimentamos, mobilizamos, fortalecemos a nossa musculatura, ativando a circulação, levando a um relaxamento interno que possa proporcionar uma melhor noite de sono, né? Um gasto de energia, um relaxamento e uma melhor noite de sono. Então isso também a gente pode observar para chegar a um equilíbrio, a uma melhora nessa movimentação, nessa necessidade de se movimentar até aliviar, porque só alivia. Ainda se falando em questão da alimentação ou dos cuidados, a gente precisa também ver se não tem excesso de cafeína, excesso de estimulação, principalmente da metade da tarde em diante, para que a gente possa ir desacelerando e levar a uma boa noite de sono, ou a uma melhora, a uma diminuição de estímulos, para que a noite seja mais repousante do que eletrizante, Então isso também é um cuidado que a gente pode ter. Massagens, toques sutis, né? Escaldapé, são contribuições que se pode fazer para que se tenha um melhor relaxamento, não é? O exercício, muitas vezes, o exercício físico, a atividade física, ela pode ser feita no final do dia, porque aí você desgasta e leva também a um relaxamento para dar uma melhor qualidade na noite, no sono. E de que forma a autoimunoterapia pode contribuir também dentro da saúde integrativa, da nossa saúde integrativa para pessoas que têm. Eu tenho um exemplo agora que me lembrei, uma tia-avó que ao sentar na roda, né, gaúcho toma roda de chimarrão,
Ao sentar na roda, ela sentava, cruzava as pernas e ficava com as pernas balançando, balançando, balançando. E lembrei dela, né? Porque quem sabe ela não poderia ter essa situação, ela tinha algumas comorbidades. Então, como decorrência, ela até poderia ter isso. Mas era um motivo de observação e a gente achava engraçado, ela não conseguia parar com a perna. Então, a pessoa... E ao ser chamada a atenção, o que né, você movimenta a perna. Ela começou a segurar, a trancar a perna, o que poderia ter ocasionado uma tensão maior ainda a ela. Então, como é que a autoimunoterapia pode contribuir? Como é que a imunidade, estando melhorada, pode contribuir? Com o relaxamento interno, com a ajuda da energia na atividade física, com a disposição, né? Com atividade direcionada, um foco direcionado, que isso possa ter como decorrência a diminuição do movimento das pernas ou da necessidade de movimentar, melhorando a circulação como um todo, desfazendo bloqueios que possam ter na circulação, limpando melhor, estimulando as nossas funções vitais e diminuindo o estresse. Então, a autoimunoterapia é feita regularmente e este amigo que sugeriu o tema, ele faz já há alguns anos, ele faz a autoimunoterapia, tem os cuidados e uma avaliação constante, né? Das outras comorbidades que ele tem. Então, isso pode contribuir ainda mais. A autoimunoterapia ajuda a não deixar, a evitar inflamações, infecções que podem ser um gatilho para que as outras doenças se desestabilizem e o organismo entra num estresse. Então, tudo que diminui o estresse é bem-vindo, inclusive na nossa condição emocional, na nossa condição mental, no nosso alinhamento espiritual também. Nós ficamos mais alinhados, o corpo estando mais alinhado, ele direciona a energia com um foco determinado e não fica tão descabelada, não fica tão desorganizada a ponto de dar movimentos espasmódicos, né? Movimentos irregulares que venha a causar o desconforto. Então, esse tema é um tema muito interessante, a gente pode observar-se, né? E observar. Eu sou uma pessoa que quando eu sento numa cadeira e cruzo as pernas, também balanço. E eu disse, puxa vida, vou observar o que é isso. E eu tenho, desde novinha, problemas circulatórios. Já tenho, assim, um cuidado intensivo com a minha saúde integral, tanto com a alimentação, como a circulação, com a atividade física e hidratação. Então, isso diminuiu bastante, mas diminuiu até, assim, a necessidade desses movimentos desorganizados. E não quer dizer que eu tenha essa síndrome, mas que é um fruto da minha própria observação, né? Com outras características que eu tenha, então posso vir a observar de uma forma mais, né, equilibrada. Então, espero estar contribuindo com esse tema, com o tema da saúde integrativa, com os pilares da autoemoterapia, que é fruto, sim, de muitos benefícios quando se trata da nossa saúde integral, da nossa imunidade, da defesa e proteção do nosso organismo e também da oxigenação das nossas células. As nossas células, estando mais oxigenadas, levam uma melhor nutrição às nossas células, ao nosso sangue. O sangue, ele vai alimentar todos os nossos órgãos e sistemas. Então, ele é universal no nosso organismo. Quanto mais oxigenado ele estiver e menos intoxicado,
melhor a nossa saúde como um todo, a nossa imunidade, a nossa vitalidade e a resposta que a gente tem às situações de vidas, né? Então, desejo a todos saúde, paz, amor, harmonia, prosperidade e união sempre.